E aí você tem uma série de atividades que não tem nada a ver com a sua função, mas você precisa participar, você precisa estar lá dentro e você não vê utilidade nenhuma para elas. Vou mudar a sua forma de olhar para duas dessas atividades. Nesse vídeo eu vou falar de uma que são as visitas com clientes, que você tem que aceitar, que você tem que conduzir ou você tem que participar quando os clientes vão até a sua empresa, até a sua unidade. Isso te consome um tempo violento, porque normalmente tem aquele café e depois tem aquele almoço, e aí o cliente fica ali um período, normalmente é uma manhã ou uma tarde que você perde literalmente nesse sentido. E aí você está de saco cheio disso, mas você é um líder, você precisa conduzir isso, porque afinal de contas, algumas vezes os clientes querem ver especificamente como é a condução da sua área, nada melhor do que você para estar lá para falar. Pois bem, vamos usar isso aí de forma estratégica para a sua carreira, para o seu crescimento? Preste atenção. Quase sempre os nossos clientes estão numa posição assim um pouco mais privilegiada em relação a nós que somos fornecedores, não importa o tamanho da indústria, tudo bem? E aqui você sempre tem do outro lado um cara que é especialista assim como você nessa área. Às vezes ele não veio nesse comitê dos clientes para te visitar, mas existe alguém lá nessa carteira. E aqui está um grande problema dos líderes, que tem a cabeça muito limitada, que tem um olhar muito curto, enxerga problema em tudo. E cara, isso não é um problema não. Se você souber utilizar essa visita a seu favor, você vai ter muitos benefícios. Por exemplo, conduza de forma técnica específica, dê o show que você puder dar ali, apresente os melhores dados que você puder fazer, mas estabeleça uma conexão com o cara que é o seu par lá dentro dessa empresa. Se você entender isso, você vai começar a ampliar o seu networking sem fazer grandes esforços. E detalhe, né? Usando a própria estrutura da sua própria empresa, dentro do horário do seu expediente, para estabelecer isso. Olha só, mas quando eu falo isso para os líderes, raros conseguem enxergar isso. Só depois que eu explico essa possibilidade, o quanto que eu fiz de network construído com clientes que eram os clientes da minha empresa, e que vinham lá na minha área, que eu era de uma área técnica X, e que vinham lá para ver como que a gente conduzia tais processos. Cara, eu nunca saí de uma reunião dessa, por mais que viesse o cara comercial, o cara operacional, eu já na hora eu mostrava de um jeito para conseguir me conectar com esse meu par lá da empresa deles. E detalhe, nessa hora você está servindo o cara, por mais seja a relação cliente contra fornecedor, aquela coisa toda ali, cara, ele está educado, ele está gentil, ele está disposto a te apoiar. Na hora que você estabelece a comunicação, na primeira brecha, você pede o contato do responsável lá, cara, ele te passa. E ele te passa, ele te referenciando. Pô, cara, tô aqui com o Oshiro aqui da empresa tal, pô, que ele é o responsável dessa área. Pô, cara, legal você fazer um contato com ele. Às vezes, o comercial do teu cliente, que normalmente é o comercial ou operacional que visita, né, você, do seu cliente, às vezes ele não tem nem relação, ele nem gosta da sua área, mas ele passou ali por um protocolo. Você percebe? Então aqui você já pode ressignificar. Essa atividade que é chata, rolha, você pode transformar numa atividade relevante, interessante para a sua carreira, para o seu posicionamento, não só na sua empresa, mas agora também olhando para o mercado. E aí, se fez sentido para você, teve alguma lógica, então compartilhe esse conteúdo aí com alguém que da sua rede, algum parceiro que está sofrendo com essas reuniões e não enxerga utilidade nela. Fechou? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre uma outra atividade que não interessa para quase ninguém, mas você pode tirar bons frutos disso aí. Um forte abraço.